Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante desse Brasil. Meu nome é Mariana Honório, host desse podcast juntamente com a Daniele Santana. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre caos e o lado positivo desse caos. Uma linha tênue, algo difícil de se falar, né? Mas traremos aqui até mesmo como uma forma de trazer um colo quentinho, né? Para esse momento. Que é a intenção. Então, esse é um episódio extra, né? Costumamos colocar ao ar toda quinta-feira. Então, esse a gente vai ao ar no sábado, que é um presente da Imperfeitamente, juntamente com a Produz, que é a nossa produtora aqui, que a gente decidiu fazer a nossa parte dessa forma para alcançar muitas as pessoas, né? Também com a gente sempre o Instituto Uno, nosso patrocinador aqui do nosso episódio. E vamos lá. Então, por que desse podcast, né? Por causa da tragédia que tá todo mundo se mobilizando no Rio Grande do Sul. Eu confesso que eu fiquei muito triste, impactada. Eu fiquei pensativa também. E como é difícil lidar com isso. E aí eu pensei, né? Pensamos, como trazer a inteligência espiritual, que eu acho que agora ela é a melhor forma para poder ajudar as pessoas. Ela fala, pensamos, ela que pensou mesmo em trazer o episódio. E foi até uma conversa que tivemos, que eu fiz uma doação. E eu comentei com ela, né, que eu não tinha levado isso ao público. Ela não colocou no público. E a Mari falou, Dani, mas eu acho importante, né? Acho importante você prestar contas para os seus seguidores que você fez a doação. Não dá mais, porque já foi entregue. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? E ontem, inclusive, discutimos essa temática, né? Porque muitas pessoas comentam de fato, né? Ah, mas os influencers, eles querem aparecer, né? O que eu, Daniele, penso? Indiferente se quer aparecer ou não, né? O importante é que a ajuda chegue. Como está chegando, a intenção de quem está ajudando, se é para aparecer, se não é, se é genuína, não interessa, né? Aí vai de cada um. E ela falando aqui das doações, gente, aqui em Uberlândia teve uma ação maravilhosa, que inclusive foi da Depressiva Údia, né? O Instagram daqui de Uberlândia, e que foi por causa da postagem dela, que ela colocou o endereço de arrecadação, que eu fui levar a minha doação lá. Era 9h30 da manhã, quando eu cheguei lá, já estava lotado de doação, inclusive rapidinho teve que colocar outros pontos. Então acho que é muito importante essa ação. E quando eu cheguei lá, eu tava muito triste, né? Assim, o sentimento que eu tive que chegar lá, eu fiquei emocionada nos meus stories, eu postei, que eu falei, tem que postar, porque foi porque vendo outras pessoas doando que eu quis doar, né? E aí eu fiquei extremamente emocionada quando eu vi o movimento. Quando eu vi pessoas simples também, com a sacola e falando assim, essa aqui era as roupas que eu ia vender, mas eu tô aqui doando. Gente, eu chorei, eu fiquei muito emocionada, porque sim, eu confio nas pessoas e eu acho que o lado bom do caos é esse, né? Exatamente. É de ajudar. Eu confio nas pessoas também. E é engraçado que as pessoas criticam muito, né, o ser humano, mas mais de 90%, talvez mais de 95% das pessoas que eu converso falam o seguinte, eu não teria coragem de fazer essa tal maldade. Olham com empatia para uma coisa ou para outra coisa, né? E aí nós temos o hábito de ver algo ruim e generalizar, né? E assim, é muito trágico mesmo. Que eu percebi? Polêmica, Mariana vai falar? Claro, não vou perder a oportunidade. Mas o quanto a gente não pode depender do governo, isso é muito triste. Não estamos preparados para catástrofes, infelizmente. E que se não são civis, se não são as pessoas se mobilizar e todo mundo ajudar um pouquinho, os danos teriam sido muito piores do que são. Tem uma história que eu acho que você vai lembrar dessa história, que foi de uma imersão que eu fiz. E eu contei que uma vila pegou fogo. Foi na imersão dos tons. Então essa vila, ela pegou fogo. E eu não vou contar a história toda, ela é grande, né? Mas no decorrer dessa noite, pessoas de várias classes sociais se ajudavam. Vizinhos que não se falavam precisaram, né, de carregar baldes de água. E vai contando essa história. Agora é real.
né? Agora é real. Real. Em proporção muito Nós grande. não conseguimos, às vezes, Mari, porque é até difícil falar sobre isso, ver algo de positivo no caos. Essa é a Mas é parte. um bombardeio de ocitocina, porque todo mundo se mobilizou. Todo mundo sentiu Tô muito, arrepiando. tanto pelos homens quanto pelos animais, Sim, né? muitos resgates. Então, o que a gente presenciou ali fez com que nós tivéssemos essa empatia, sabe? E aí, como você própria citou, antes de a gente começar, olha a prova de que a tristeza traz a empatia. É isso. Quando a gente fala em outros podcasts, né? Tem aqui, a gente fala que o oposto da tristeza não é a alegria, e é a empatia. É a empatia. E assim, acaba que nos comove muito, né? Nos mobiliza, porque eu estava arrumando a doação e pensando, gente, a gente arruma coisa de onde nem tem para poder Sim. fazer essa doação aqui. Foi. E eu fiz a minha doação orando, sabe? Eu lembro que eu peguei uma blusa, eu sou muito, muito romântica na minha rotina, né? E pedi para Deus, eu falei que quem visse essa blusa se sinta muito quentinho, né? Eu fui fazendo oração e abençoando as coisas que eu mandei. E foi um momento muito gostoso para mim. Isso. Sabe? Foi um momento muito igual gostoso quando pra mim. eu fui doar. Foi gostoso pra mim sentir aquilo, sabe? Assim, meu corpo sentiu, eu fiquei emocionada. Não sei explicar a sensação, mas era uma sensação de orgulho, de não de mim lá doar, mas de ver a mobilização. Tantas as pessoas. Depois teve que gente ir lá ajudar a carregar o caminhão. Então, assim, todo mundo se mobilizando pra isso, né? Eu gosto muito da caridade, né? E me lembro de um episódio que eu levei minhas filhas, nós fomos distribuir uma sopa, um caldo, né, para o pessoal próximo à rodoviária. E lembro da alegria das meninas, sabe? Entregando. Então, esse ato de caridade, ele é o amor em ação. Ele é o amor manifesto, né? Porque amor é só uma palavra. Ela precisa de um movimento, né? E faz bem pra gente. Faz bem pra mim, faz bem pra quem tá vendo, porque a ocitocina é assim, né? A ocitocina respinga. Então faz bem pra mim, faz bem pra você. E se a gente conseguisse, que é claro que não tem como tirar a tragédia, quando a gente olha, se a gente conseguisse olhar, nossa, olha que bonito, né? Todo mundo se ajudando, né? Então, não deixando de ter, de fato, esse olhar pra tragédia, que foi algo realmente assim, que eu não consigo imaginar. Não, quem está aqui só vendo os lances não consegue entender, nem sentir o que as pessoas estão lá. Tanto quem está ajudando na linha de frente, quanto quem passou e perdeu tudo. Exatamente. E inclusive, empatia não é exatamente você sentir no lugar do outro, né? Não é possível. Não é. É você respeitar, é você acolher, né? Então, nesse momento, eu penso que nós podemos fazer a nossa parte, sim, de ação, né? Que às vezes é mandar um dinheiro para tantas pessoas que estão fazendo a vaquinha, mandar roupas e o que eles estiverem precisando, fazer muita oração, sabe? Estar muito presente nas minhas orações. Acho muito importante, porque nós vamos só respeitar, né? Sentir o que eles estão sentindo, não é possível. E assim, vou bater um papo com a terapeuta hoje. Vou falar de mim, né? Pra ver qual que é a resposta da terapeuta. Porque eu me vi, alguns momentos da tragédia, quando eu ia vendo no Instagram, eu passava assim, principalmente quando tinha aqueles áudios de criança, animais, me dói demais quando eu vejo, e eu evito pra mim não sentir o desconforto. E aí eu me peguei e me senti, falei assim, nossa, e eu não quero ver, porque eu não quero sentir o desconforto. Vida que segue. Tipo assim, né? Finge que nada tá acontecendo. E aí depois eu me peguei me sentindo muito culpada. Falei assim, nossa, você não tá conseguindo lidar com isso aqui, e cadê sua responsabilidade? Me veio a culpa de estar não querendo assistir aquilo pra mim não ter que lidar com desconforto. Né? E aí depois a gente conversou sobre, e falou assim, vamos fazer nossa parte, que é doar. Mas ainda o meu sentimento é que foi pouco demais, sabe? Que eu queria poder fazer mais. E vem essa culpa. Então, assim, como lidar com isso? Olha, existe uma linha tênue, e quem está nos seguindo, né, assistindo todos os episódios, sabe que eu nunca falo algo tão assim, quando eu falo sobre ser humano, né, porque tem os contextos aí, tá? Então, o que acontece é que foi muito bom
as pessoas postarem, mobilizou. Quando você vê a cena e você vê a gravidade, isso te impulsiona a ajudar, tá? Então, até aí, ok. A questão é quando uma pessoa pega e começa a se alimentar disso. Ah, tá. Entendeu? Nossa, então eu quero ver e fica tão ligado a ponto de ter uma metacognição. Tem gente que entra em paranoia com isso. E sofre como né? se estivesse lá, inclusive, Exatamente. né? Então não é bom por quê? Nós já falamos num podcast sobre a satisfação, que está muito próximo ao prazer. Então acaba que você traz coisas ruins para o seu organismo quando você fica debruçado em cima daquilo ali. Uhum. Então vejam bem, não é deixar de ver, não. Ver sim, foi importante, muitas postagens foram importantíssimas, né? Com isso nós tivemos o Brasil aí se movimentando, tá? Então é importante. Eu vi algumas coisas, tá? Mas no momento em que eu vi, eu fiz oração e eu já me organizei para contribuir de fato. Isso. Para ter uma ação foi maciça. Isso que a gente conversou, achei muito interessante. Para ter uma ação maciça em direção à ajuda. E não somente eu ficar aqui, nossa, meu Deus, você viu, e aí passa para o outro, e o assunto é só esse. Porque aí tem uma satisfação. Essa satisfação, ela já não é mais positiva para o seu organismo. Tá? Porque ela fica muito no mental. Tá muito preocupado? Então faz alguma coisa para ajudar. Uhum. Tá preocupado demais, não tá conseguindo desligar? Então faz alguma coisa. Ou vai para lá, ou manda alguma coisa, movimenta. Mas você ficar ligado somente na mente com a tragédia é uma satisfação prejudicial para o seu organismo. Tá? Tem gente que está em momento de ansiedade. E fica doida mesmo. E é interessante a gente ter essa clareza e esse conhecimento, porque você faz isso sem perceber, né? Sim. De repente você entrou. É porque, Mari, nós estamos acostumados a trazer tudo de uma forma muito dramática, e quando você tem uma ordem, dá uma impressão que você é fria. As pessoas não sabem diferenciar isso. Elas não entendem que, peraí, o que eu posso fazer? Essa dinâmica organizada, ela parece ser fria. Então tem gente que fala, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei uma vez, fiz um trabalho com homossexuais. E numa aula que eu estava dando, falando sobre isso, alguém fez uma crítica na minha aula. E começou a falar muita coisa. E eu fiz uma pergunta. A pessoa chegou a me chamar de homofóbica na época. Eu fiz uma pergunta. O que você faz de concreto para as coisas que você defende? Sem ser falar só, né? Sem ser só ir para a rede social e falar. Porque tem 6 meses que eu estou fazendo um trabalho. E foi um trabalho que me pediram, não sabia da demanda na época, me pediram, eu me dispus, um trabalho voluntário, não tinha custo. E aí, como é que fica isso? Entende, Mari? Uhum. Então, às vezes, quando você não está alarmando demais, fazendo drama demais, as pessoas não percebem que existe algo concreto também. Você não precisa estar falando, né? E são características das pessoas também. Você possivelmente vai falar muito mais que eu. Uhum. Possivelmente você vai falar e se expressar, né? Eu já vou ficar um pouco mais quieta. Mas o que tem aqui dentro, nós não sabemos. Então, eu percebo que nós vamos nos emocionar, ter a empatia, mas isso não pode virar uma metacognição, porque senão vira uma satisfação prejudicial, tá? E aí você tem que analisar. Se você está preocupado demais, vai fazendo mais, então. Mas tem que ter ação, Uhum. tá? E, se possível, na mesma proporção. Uhum. Porque senão, não é exatamente uma preocupação com a pessoa, mas sim um olhar de... tá me fugindo a palavra. Mas é um olhar de movimento, sabe? De querer fazer movimento, de querer buscar, às vezes, atenção, de mostrar, porque isso acontece demais. As pessoas abrem a boca no trombone, né? E falam, e às vezes não tem ação. Então, é interessante, sim, falar, porque mobiliza outros, é interessante mostrar, porque mobiliza outros, mas você precisa também fazer. Então, são coisas que você vai casando, vai encaixando, sabe? E assim, é muito interessante. E não tem como eu fugir da pandemia, né? Quando aconteceu a pandemia, o exemplo. Quantas pessoas entraram nessa metacognição que você falou, né?
Foi muitas pessoas que ficou dentro de casa vendo, viciado naquilo. Eu sou enfermeira, eu trabalhava no hospital, então eu trabalhava na linha de frente, eu realmente não via noticiário e eu preocupei muito em manter meu bem-estar, então eu treinava em casa e eu servi muito nesse período. E aí parece que foi mais ameno para mim que estava servindo do que para as pessoas que não estavam trabalhando, que tinham que ficar em casa lá e assistindo o tempo todo, né? E por mais sofrido que quem trabalhou na linha de frente sabe que foi, por mais perdas que teve, mas eu acho que o fato do movimento de estar servindo, às vezes aliviava isso, né? Seria isso que você tá querendo dizer. Ah, com certeza. Você estava ali ajudando, né? Do jeito que a gente... Porque, às vezes, o ser humano, ele sente uma culpa, né? Então, muita gente busca um sofrimento que é como se falasse assim, eu tô pagando algo que eu nem sei o que é. Não, mas no domingo, eu me peguei indo dormir, na hora que eu deitei na cama, que eu liguei meu ar, eu falei assim, nossa, eu me senti culpada. De verdade, eu falei, Sim. nossa, de onde que vem essa culpa? Porque assim, eu não posso entrar nisso, né? Porque realmente parece que a sensação é que eu fiz pouco. É que eu tenho, sabe? Que queria ter feito mais. Eu me deitei na cama e me senti culpada real. Eu fiquei triste mesmo, aí eu acordei emocionada na segunda. Mas igual se você falou assim, não adianta eu entrar nessa, né? Não tem como, não vai desenvolver. Não vai resolver. Assim. Não é assim mesmo, né? Que funciona. Acho importante fazer, né? E tanto que você puder fazer, ótimo. Né? E agora, lembrando para a linguagem da comunicação espiritual. Tá, Dani, eu entendi a doação, entendi o movimento e acho importante, ela falou, e a gente frisar, que tem muitas pessoas que estão criticando, né? Os influencers estão criticando os empresários que estão fazendo, que estão postando, que estão movimentando, como se isso fosse errado, mas eu acho interessante a gente falar, não importa como está chegando essa doação, o importante é que está chegando. A intenção de quem que está fazendo, né, não interessa. Principalmente aqui no Brasil, existe uma modéstia prejudicial. Né? Você elogia as pessoas e as pessoas têm uma dificuldade. Têm uma dificuldade de falar de si próprios, tá? Então, imagina que eu vou... Até falamos isso com o Milton, né? Que eu vou comprar um bolo de você. Eu chego e falo assim, Mari, seu bolo é bom? Olha, mais ou menos. Eu não vou comprar. Então, eu já nem quero ver esse bolo, porque é mais ou menos, né? Então, quando a gente vai falar algo sobre nós, quando uma pessoa está sendo exaltada, existe algo muito negativo, é como se não pudesse. Ah, mas ela quis aparecer. Aí eu faço algumas perguntas. Qual o problema? Se ela quis aparecer, qual é o problema de aparecer? O importante também, gente, é pensar agora, nesse momento, chegar. Exatamente. Chegou a doação, o outro se promoveu em cima disso, isso é um problema dele. A intenção Deixa dele. que ele resolva, a gente está precisando que chegue. Né? E para chegar, gente, isso é uma verdade. Para chegar, a quantidade que é necessário, precisa do envolvimento de empresários, de grandes empresas, de pessoas com poder, sim, de influências. Sim, precisa. Você acabou de citar agora, né, a depressiva. Então, se ela não tivesse essa influência, não tinha tanto. Né? E nós temos vários interesses por trás. Muitas pessoas falam assim, eu fiz isso sem nenhum interesse. Nem que seja um interesse salvar sua alma. Você teve. Entende? Quando você diz que não tem interesse, já tem um interesse que é de salvar a alma e ser uma pessoa boa. Então, isso sempre são trocas. Nós somos seres de relacionamento. Então, não vejo nenhum problema. Eu quis me elevar, né? Eu quis, a partir dessa tragédia, ter um benefício. Mas eu ajudei. Que ótimo que você ajudou. O que você fez para conseguir ajudar? Assim, isso você vai pagar contas disso, sei lá como. Né? Mas esse fato de, eu quero aparecer, eu vou ajudar, a doação vai chegar. E vai contribuir. Eu penso dessa forma. E agora pensando nas pessoas que perderam. As pessoas que perderam pessoas, perderam animais, que perderam tudo. A casa, as memórias da casa, igual você falou, a gente não consegue pensar na dor que essas pessoas estão sentindo, né? Como que elas conseguem, como que conseguimos ajudá-las? Porque aí, nesse caso, nós estamos falando de luto, né? Porque luto não é só a perda de um ente querido. Luto são fins de ciclo. Não é exatamente perda, tá?
Porque senão a gente fica aqui só como perda. Às vezes você passou para algo melhor, mas você deixou isso aqui. Existe um processo lutório. O processo lutório, ele passa por depressões. O que é depressão, gente? Imagina uma pista, né? Uma pista, ela tem altos e baixos. Então, você pode ver que está escrito assim, depressão na pista. É verdade. Porque são altos e baixos, né? Então, o processo lutório, ele tem altos e baixos. Então, as pessoas, elas vão primeiro assustar. Então, muita gente, sim, vai entrar nesse estado de tristeza, né? Existe uma barganha no processo lutório. Aconteceu isso porque tinha aprendizado, Deus sabe o que faz. São frases, gente, de barganha, e elas são importantes também, tá? Elas são importantes também. Mas é necessário que essas pessoas que sofreram as perdas, a primeira coisa é deixar o momento, precisa passar no corpo. Nesse momento, elas estão sofrendo. Não adianta você chegar e falar assim, não, isso precisava acontecer, não funciona no primeiro momento. O primeiro momento, elas perderam tudo. Tem gente que perdeu tudo. Tem gente que materialmente não perdeu, mas perdeu memórias. Então, assim, é muita coisa. E sem contar o movimento, sabe? De ver... Aqui nós já estamos sofrendo. E assim, imagina você, ainda tem o trauma de você estar num telhado, esperando para ver se vai ter alguém que vai vir salvar ou não. Sim, exatamente. Né? E tem áudios tristes demais da pessoa despedindo e a água tomando. Então, assim, é muita coisa triste, né? Que, de fato, né, a gente vai precisar organizar mesmo para poder fazer até atendimentos terapêuticos depois. Nesse primeiro momento, não. Esse primeiro momento é fazer com que as pessoas consigam comer, dormir, vestir, né? Então seria nós que não passamos por isso, acolher e ajudar como conseguimos. Como conseguimos. E a pessoa que passou por isso, deixar ela sentir o que ela tem para sentir. Porque não tem como você brecar. Porque você nunca vai saber, mesmo quem passou, não vai saber o que o colega do lado passou. Não tem jeito, é individual isso aí. Né? Ontem eu estava conversando com uma senhora que foi quem pegou a minha doação e eu perguntei, como que eu faço para tirar um dia para atender as pessoas, né, online? Porque depois, no segundo momento, eu acredito que muita gente vai precisar, né? E então ela ficou, inclusive, de me dar uma resposta de como poderia fazer, porque eu realmente ainda não sei. Inclusive, se alguém souber, né, pode entrar em contato conosco, que também seria uma forma de contribuir. A gente pode pensar em algo também. Sim. Então, as ajudas, do meu ponto de vista, são assim. A primeira ajuda ela é fisiológica. Precisa contar com o fisiológico, que é comer, vestir, né? Um lugar para dormir. Sim, primeiro, né? Depois, sim, a gente esperar as pessoas ajeitarem, receberem as doações. Eu gostaria também de contribuir com esse lado, né? E assim vai, até, né, isso se começar de novo, né, a se organizar, né? Enfim, Mari, é algo tão complexo, tem tanta coisa para ser falada, tem tanta coisa de forma genérica e individual, né? Que eu penso que a nossa contribuição aqui no podcast é essa, sabe? Sim. É fazer com que as pessoas percebam, né? Como podem ajudar, né? Se alguém passou por esse momento lá, saber que tem formas de se reorganizar, né? E levar essa mensagem de acolhimento também, né? Para as pessoas. Eu imagino assim, é muito difícil, assim. As partes que eu vi, eu fiquei muito triste, né? Tanto quem está na linha de frente, no resgate, está vendo muita coisa. E quem passou também, então, realmente, se todo mundo, muitas pessoas e muita gente vai precisar dessa ajuda de terapia, né? Vai precisar desse acolhimento, igual você falou, não agora, nesse primeiro momento são as necessidades básicas, não que a mentalidade não seja, mas é porque agora não tem muito o que fazer. Nós estamos na matéria, né? Mas pensar em algo interessante para poder ajudar e acolher essas pessoas para elas conseguirem viver daqui para frente, né? Tem uma vida daqui para frente. A gente fala em uns outros podcasts também que não é o que acontece, é como a gente lida. Aconteceu o fato triste, trágico, demais, mas não tem como mudar. Aconteceu. Então agora temos que pensar e reorganizar e mudar a mente. Como que a gente vai, na mente reorganizar isso para se sentir melhor, né? Ô, Mari, e como fala que o ser humano não é lindo? Gente,
quantas pessoas ali se ajudando. Olha, eu arrepiei. Eu arrepio. Eu emocionei Nossa, demais vendo as você dá pessoas vontade de ajudar. estar lá ajudando. Não, o tempo todo. Eu queria estar como Não é? enfermeira. Você dá vontade de estar lá, porque é bonito de se ver, sabe? Pessoas assim, inclusive pessoas colocando a sua vida em jogo para poder ajudar, para poder contribuir. Né? Isso é bonito demais. É incrível. É assim, é algo que o ser humano precisa resgatar todos os dias. Porque isso é ser humano, né? E assim, que me veio aqui, né? E não esperar para que essa empatia, essa ajuda seja só na tragédia. Ser no dia a dia, né? Sim. Porque esse movimento diário, porque às vezes a gente se mobilizou agora porque você viu a tragédia, mas não espera acontecer, né? Pra você ajudar e precisar. Mas realmente, assim, não tem. Eu acho lindo também. Tem a parte ruim, né? Tem as pessoas que, na hora que eu vejo as notícias, que tem que parar resgate porque estão sendo assaltados, né? Tem essas partes também, mas assim, tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Uhum. O movimento de bom é melhor, né? Esse é maior, não melhor, é maior. E nesse caso, a inteligência espiritual, como que ela entra, tá? Mais uma vez, eu preciso explicar a inteligência espiritual Isso. aqui, tá bom? Imagina, gente, porque nós temos aí um tripé, né? Então, imagina que é mente, alma, mente e corpo. Isso fica fácil de identificar. Vamos supor que a minha mente é o meu cérebro, a minha alma é o meu coração, não necessariamente nessa ordem, meu corpo mesmo, né? Quem seria o espírito? O espírito sou eu, é a junção disso, tá? A inteligência emocional, ela é uma inteligência para você conseguir administrar as suas emoções. Tô com raiva, vou administrar. Exato, eu preciso relacionar com o outro. Ela diz respeito muito ao outro, Sim. Tá? Mas a inteligência espiritual é você conseguir olhar o bem no caos. Eu arrepiei. Vocês estão entendendo por que esse podcast é maravilhoso? Acho que eles vão entender. Agora quem não entendeu inteligência espiritual, agora vai entender. Agora vai. A inteligência espiritual é quando você não precisa lidar com a sua emoção naquele momento, até porque nem sempre... Ali não é possível. Uhum. Tá? Ali as pessoas vão desesperar. Ali não tem, né, jeito de lidar com a emoção. Mas ainda assim, as pessoas têm fé. Ainda assim, as pessoas acreditam. E seja qual for a sua fé, seja qual for o motivo da sua ajuda, você está ali. São pessoas. Uns pelos outros. São pessoas, espíritos, entende? É por isso que é inteligência espiritual. Então não envolve nenhum tipo de religião, envolve o sentido da vida. Peraí, eu não quero nem raciocinar algo, eu vou. Eu faço. Eu posso colocar minha vida em risco, mas eu vou. Eu posso morrer, mas Exato. eu vou. Então, não tem nenhuma medida, tá? Eu não parei para raciocinar. Não tem medida ali. Eu simplesmente fui. Isso invadiu a minha alma. É lindo mesmo. Então, isso é inteligência espiritual, certo? O espírito que eu sou, a pessoa que eu sou, sentindo, sabe? Seja o nervo à flor da pele, ou seja a emoção à flor da pele, eu tô ali, eu tô movimentando, né? Isso é a inteligência espiritual. E algo muito do humano, porque é importante entender que a inteligência espiritual, ela não é só metafísica. A inteligência espiritual é do ser humano. Porque se eu estou falando que é o espírito que você não deixou de ser um espírito aqui. Verdade. Você está vivendo uma experiência na matéria, mas o espírito não saiu por causa disso. Entende? Então, vamos supor, se eu tirar o seu braço, você não deixou de ser a Mariana. Você continua sendo a Mariana. Só que sem o braço, sim. Sem o braço, sem perna, sem um monte de coisa, você vai continuar sendo a Mariana. Inclusive, se você morrer, você vai continuar sendo a Mariana. Certo? Então, esse movimento, que é um movimento de alma, de vida, sabe? De pessoas, de envolvimento, isso tudo faz parte de uma inteligência espiritual. Fica muito claro que... E aí entra o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você saber quais são as virtudes e o que você precisa melhorar e construir para você se elevar, né? E para você se tornar. Porque às vezes você não é essa pessoa que vai lá ajudar ativamente.
Mas assim, você consegue se tornar essa pessoa desenvolvendo essas virtudes, né? Sim. A pessoa que você é. Então, na inteligência espiritual, o que eu acho mais lindo é isso. É você se tornar uma pessoa melhor. A cada dia. A cada dia mais Por exemplo, virtuosa. às vezes você não elevar tem sua vontade moral, de você gosta de estar... falar. Ah, Elevar a moral. exatamente. Essa Pra é a mim moral. fantástico. Isso é elevar a moral. Às vezes, nem todo mundo tem vontade de estar lá ajudando. E isso também não quer dizer que a pessoa é ruim. Sim. Ela vai ajudar de outras formas. Tem gente que vai ajudar com oração. Porque às vezes a pessoa nem tem condições de dar alguma coisa material. Isso é importantíssimo. Muito. A energia muda, né? Você levar. Muito importante. E eu tava até vendo tudo que, assim, essa catástrofe, ela é consequência da ganância do ser humano, né? Porque o mundo climático, o clima tá... A Terra está pedindo socorro. Eu acho que assim, tá chacoalhando, assim, não tá dando mais, né? Os seres humanos, nós todos, estamos destruindo o planeta. Estamos pagando as consequências. Então, às vezes seria interessante a gente pensar e refletir e se tornar essa pessoa melhor agora e cuidar, ser mais virtuoso pra gente ser menos ganancioso e pensar mais no outro antes da tragédia acontecer. Prevenir. Né? Como sempre, um ditado antigo, né? Antes prevenir do que remediar, né? E então, por isso que eu sou tão apaixonada, gente, no Imperfeitamente. A Tânia, ela fala que ela é muito apaixonada sou mesmo. muito apaixonada nele mesmo, porque eu realmente acredito no ser humano. Eu realmente acredito na mudança do ser humano. Eu vou ficar emocionada. Que, assim, quando a gente tem consciência disso, então, assim, está nas nossas mãos ser pessoas melhores. A gente pode não ser ainda a pessoa melhor, tão boa quanto a gente ainda almeja ser, mas a gente vai indo devagarzinho. E isso respinga em tudo. Então, se você tem um governo com inteligência espiritual, você não vai precisar da vaquinha de todo mundo se mobilizar do civil, entendeu? Então, as pessoas iam estar lá. Então, acho que as pessoas precisam se tornar pessoas melhores para que não aconteça esse tipo de catástrofe. E não é só no Brasil. Tá acontecendo em todo mundo. Um vulcão ontem que entrou em erupção. Eu fico olhando assim e falo, gente, a Terra está gritando socorro. E aí eu penso assim, Deus é perfeito, né? Ele não tá deixando acontecer isso à toa. A minha crença, o que eu penso? Assim, é uma oportunidade da gente se tornar melhor. Como? Ajudando as pessoas que estão lá na catástrofe que seja. Mas seria lindo se não precisasse ser dessa forma. Sim. É pelo amor ou pela dor, né? Nós somos cabeça dura, a gente vai muitas e muitas vezes pela dor, né? Bom, diante do que eu acredito, tá? Agora nem estou trazendo a inteligência espiritual, essas coisas acontecendo, são essas coisas que nos chacoalham. E na nossa vida também. Se você olhar, quando a nossa vida acontece um caos, que é pequeno, né? Uma perda do emprego, uma perda de relacionamento, igual foi o caos do meu de 2 anos atrás, foi o que me chacoalhou e que me fez ser melhor. Sim. Né? Nós somos seres humanos por contraste, Mari. Então, quando eu não tenho, eu percebo. Porque enquanto está aqui, eu não estou percebendo o quanto é positivo, sabe? Por isso que é importante analisar a nossa vida todos os dias, sabe? Mas querendo ou não, somos por contrastes enquanto estamos aqui. Então, eu percebo o azul quando acaba o vermelho, sabe? Infelizmente, né? Mas tem um exercício muito bom, que é o exercício diário. Então, se você se programa, porque nós estamos fazendo essas doações, doação maior, mas aqui em Uberlândia mesmo, se você se dispõe uma vez na semana ou uma vez no mês, faça uma visita. Tem tanta gente que oferece galinhada, sopa, né? A sopa é bem mais famosa aqui. Faça um dia. Gente, quando você chega, é incrível. Que os nossos filhos já têm as coisas. Então, às vezes, você faz a compra do mês, tem ali chocolate, já é normal. Mas me lembro de uma vez que nós chegamos para entregar sopa e era Dia das Crianças, então a gente fez cachorro-quente e levamos chocolates e balas. Gente, você chora, você entrega as coisas chorando, porque é lindo, sabe? Porque é uma alegria. E eu fico pensando, gente, olha a alegria. Quantas pessoas que têm tudo queriam ter essa alegria aí, porque é uma alegria, assim, contagiante, sabe? Quando a criança recebe um chocolate ou alguma coisa assim diferente.
E como era cachorro quente na época que nós levamos, e não era mais a sopa, Nossa. você não tem noção, Mari, sabe? É que a gente olha para coisas maiores, e é importante olhar. Importante. Mas, gente, se você estiver triste, faz isso um dia. Eu não me lembro quem disse que se nós soubéssemos o quanto é positivo ajudar o outro, por egoísmo. Eu falei, eu acho que foi no episódio passado. Você que disse? Por egoísmo, que seja. Porque é tão bom a gente sentir aquilo ali, que assim, que seja porque você é egoísta. Ajuda só porque você é egoísta e vê o quanto é gostoso sentir. Às vezes no sinal, uma vez eu comprei uma pamonha. E aí o cara veio me pedir um mendigo, né? Veio me pedir, todo empolgado, pediu dinheiro. Falei, eu não tenho dinheiro, mas eu dei a pamonha pra ele. Gente, a alegria dele, porque ele recebeu essa pamonha, eu falei assim, não, então pronto, ganhei. Eu ganhei a semana. Sim. Porque assim, a sensação de proporcionar isso pro outro, somos feitos pra servir, né? Nós somos feitos para servir. Mari, lindo isso aí. É isso. Assim, é claro, gente, que a ajuda, eu quero colocar isso porque isso aconteceu comigo, tá? Tirando essa ajuda, né, do Rio Grande do Sul. Você não pode também ajudar 100%. Isso foi uma coisa que eu custei aprender, porque eu queria ajudar demais, né? Então, eu percebia que às vezes, quando a pessoa me pedia alguma coisa, era melhor dar um trabalho junto, para que a pessoa tivesse um mérito, porque isso era bom para a pessoa e eu estaria ajudando muito mais. Mas nisso aí tem uma visão fria. Às vezes as pessoas não entendem muito isso, sabe? Então você simplesmente só dar e dar, nem sempre é positivo. Você acostuma mal a pessoa. Tem que dar as pernas para andar, né? Tem que dar as pernas. E isso foi algo que eu aprendi mesmo, sabe? Você não pode dar simplesmente por dar. A pessoa tem que querer conquistar. A pessoa tem que buscar isso. Só que você pode dar condições para isso. Porque às vezes você fala assim, eu não ajudo, não vou ajudar não, porque não sei o que a pessoa vai fazer, às vezes vai usar droga, às vezes, né, vai ficar mal acostumado. Ok, mas tem outras formas de ajudar. Tem instituições, porque tem instituições muito organizadas que sabem de fato onde vão levar as doações, né? E você possibilitar também a pessoa fazer alguma coisa. E assim, eu acredito que a parte maior de servir, que você mais pode contribuir, é o conhecimento. Eu acho que é a maior que você pode servir, entendeu? Foi isso que eu pensei quando, assim, para criar o Imperfeitamente. Porque alguma coisa você sabe, que o outro não sabe. E você ensinar e dar aquele conhecimento, você vai ajudar. Então, assim, eu vou arrepiando, eu sabia que eu ia emocionar nesse podcast. Cadê? A gente precisa de um lenço nesse canal. Mas eu acredito que alguma coisa você sabe. Uma unha que você pode ensinar a outra a fazer. Alguma coisa que mudou sua vida. Algum conhecimento o autoconhecimento transformou a minha. Por isso que eu tenho tanta sede de passar isso para todo mundo. Então, eu acho que às vezes você não tem o dinheiro, às vezes você não tem o tempo para ir lá à sopa, mas você consegue servir com conhecimento. Eu acredito que é o maior. Tudo é uma forma de ajudar. Agora, o autoconhecimento, de fato. É claro que quem está com fome precisa comer, né? Mas você pode alimentar enquanto você fala muita coisa. Porque quando a gente pensa em cura, em liberdade, né? Na nossa visão, pelo menos, né, Mari? É de alma. É de alma. Né? Então, quando acontece uma catástrofe, isso sou eu falando, viu, gente? Do meu ponto de vista, tem aprendizado. Porque ali tem uma cura de alma, de fato, né? Para quem foi e para quem ficou. Mas esse é o meu ponto de vista. Então, você precisa sim ajudar com a matéria, é importante, já que estamos aqui, é importante sim, mas o autoconhecimento, ele liberta, definitivamente. É claro que é bom você libertar alguma pessoa com a barriguinha cheia, né? Mas o autoconhecimento, de fato, ele é indiscutível. Que o autoconhecimento é libertador. E eu já fui muito ajudada por canais no YouTube, por palestras gente gratuito. Você entra lá, você assiste. Então, assim, nossa, eu já aprendi muito mesmo. Por isso que eu falo assim, que eu acho que eu agradeço e eu quis ser a pessoa que serve dessa maneira mesmo, porque eu já tive a vida transformada por isso, né?
e a gente entrou no assunto do luto, eu acho importante porque eu acredito muito que vocês vão comentar, curtir, compartilhar, para chegar às pessoas que estão passando por esse problema, falar para as pessoas as 5 fases do luto, né? Por cada uma delas, explicar assim rapidinho, que a gente não tem tanto tempo assim, mas só para elas entenderem, porque eu acho importante que quem tá no caos, quem tá lá que vivenciou aquilo, entender o que elas vão sentir. E organizar isso, porque às vezes não tem esse conhecimento que nós temos, né? E há uma forma de ajudá-las. Certo. O luto, muita gente fala assim, tem luto que demora 2 anos, mas o processo no cérebro não. Tá? O que acontece é que você tem ali um choque, né? Existiu a perda, ou você de uma coisa mudou para outra, certo? Diante desse choque, qualquer choque, você vai paralisar primeiro. Então, primeiro você paralisa. Tanto que muita gente no consultório fala assim, nossa, eu achei que eu ia sofrer muito mais. Tá? Primeiro, gente, que eu gostaria de explicar para vocês o seguinte, sofrimento, ele tem um topo. O cortisol, ele não sobe muito mais do que o permitido, tá? Por quê? Porque você não aguentaria. Então, se você tá aqui para me contar que você tá triste, vivo, é porque você não chegou no limite de cortisol ali, tá? Nem no limite não é, porque quando você tem a medida do cortisol, você pode subir só um tanto aí, porque o seu organismo vai te proteger. Então, quando a pessoa perde alguma coisa, tem gente que vai chorar muito, desesperar, e tem gente que vai paralisar. A gente já viu isso bastante. Perder um ente querido nem chora direito. E as pessoas têm culpa por isso. Porque foi te ensinado que você tem que chorar. Porque não é a pessoa que você ama, então você tem que chorar muito. E os organismos são diferentes. As pessoas são diferentes. Tá? Então, tem várias teorias que trazem processo lutório. Tem teoria que traz o processo lutório certinho. Primeiro é essa fase. E não é assim que funciona. E nem é na mesma ordem. Nem é na mesma ordem. Tá? O que nós sabemos é que vai ter aquele choque. Tá? Por isso que quando você perde uma coisa de uma vez, você não estava esperando, nem se preparou, por isso que isso é mais difícil de lidar, tá? Não que de outra forma não seja, mas você tem esse choque aí nesse processo lutório. Então, tem a linha de depressão, tá? Existe em todo o processo lutório? Sim. Isso não quer dizer que você é uma pessoa deprimida. Não tem essa patologia. Mas você tem aí... vou tentar falar uma linguagem bem popular mesmo, para a pessoa entender, tá? Então, você tem aí o período de altos e baixos, tá? Então, vamos supor aí 3 meses de processo lutório, certo? Perdeu aqui. Tem dia que eu vou negociar, que é a minha barganha. Que é o que eu te falei. Eu vou negociar comigo mesmo. Mas foi melhor assim. Deus sabe o que faz. Nossa, se não tivesse acontecido isso, poderia ter sido pior. Então, eu vou começar a negociar para aliviar a minha alma. Isso a maioria das pessoas fazem. Tentando achar uma justificativa. Nem sempre vai achar. Tá? Então, tem dia que você conforma. Tem dia que você não conforma. Tem dia que você tá bem. Tem dia que você tá chorando. E isso é importante acontecer. Isso é importante acontecer no processo lutório. Certo? Terminado o processo lutório, ficam os resquícios, tá? Então, vamos supor, saudade de alguém, toda hora que você lembra, né? Você tá ali junto da pessoa. Tem gente que não quer lembrar, esconde tudo e não quer ver de jeito nenhum. Tem gente que quer ver todos os dias. Aí é muito relativo. Eu aconselho muito um acompanhamento, sabe? Quem dera todas as pessoas pudessem fazer um acompanhamento. Porque nesse acompanhamento com o profissional, você vai conseguindo se estruturar muito melhor, você vai entendendo muito mais as coisas, que é o autoconhecimento, certo? Mas a gente precisa respeitar que existe sim um tempo que o seu cérebro vai jogar muita coisa na sua corrente sanguínea. Vai ter essa negociação, vai ter muita coisa depressiva, sabe? E aí tem uma fase que é uma fase de depressão mesmo, que é de tristeza também. Até chegar um momento que você assentou. Só que esse momento não é assim, hoje eu tô mal, amanhã aconteceu. Não, ele vai acontecendo. Sabe quando uma flor, quando vai desabrochando? Quando você vê, já tá aberto. Então, o processo é assim, sabe? Mas é importante sentir o luto. Só que sentir o luto, pra mim, não é o mesmo que sentir o luto pra você. Tá? Aí tem gente que fala assim, o problema é que ela não sofreu luto. Não sofreu porque não chorou? Não, ela sofreu luto de uma outra forma, tá? Sofrer o luto não é exatamente desesperar. Às vezes a pessoa fica feliz todos os dias, aparentemente, faz tudo normal, e até pra ela nem sente que ela sentiu mesmo a perda. Mas isso vai acontecer no organismo. Então não tem como julgar. Por isso que é bom um profissional poder olhar isso mais de perto, né?
Por isso que eu disse, quem dera todo mundo pudesse ter acesso a um bom profissional, né? Então, esse processo de luto, ele vai acontecer, e eu gostaria que você soubesse que o processo de luto é para perda de ente querido, para perda de um emprego, mas é uma transição, tá? Vamos pensar o seguinte, eu não tenho oposto de vida, vida é vida, tá? Oposto de vida não é morte, não. O oposto de morte é nascimento. É nascimento. Então, nascer e morrer são opostos. Vida é vida. Dentro da minha vida, eu vou nascer e vou morrer, né? E por aí vai, certo? Então, dentro desse processo, eu tenho muitos processos lutórios, que é uma transformação. Então, sempre que eu penso em luto, eu penso em morte. Tá? Se eu hoje tenho uma mentalidade e eu vou para um congresso e a minha mentalidade simplesmente mudou, o meu organismo, de certa forma, sofre um processo lutório. Olha só. Por quê? Porque mudou, eu estou deixando algo para trás. Eu estou deixando a minha visão velha para trás. Eu estou me ressignificando. Olha, Mari, uma pessoa perde o braço, tá? Ela tem a sensação de que o braço está ali. Ela sentiu dor de fantasma. Eu já vi isso no hospital várias vezes. E tem gente que tem uma dor de cabeça constante. 1 mês de dor de cabeça. Ela sente falta da dor de cabeça. Mas por quê? Porque ela gosta de sofrer? Não necessariamente. Porque existe neuroplasticidade, está muito fixada ali. O cérebro já acostumou. Somos seres adaptativos, né? Sim. A gente aí tem que acostuma adaptar com ruim. de novo. Eu acho, a gente acostuma até com ruim. Acostuma. Então, você pisa torto. Aí você pôs uma palmilha, dá a impressão que você pisou torto, porque seu cérebro acostumou naquela pisada. Então, todos esses processos que a gente passa na nossa vida, a gente tem os altos e baixos, a gente tem os processos de digestão, tá? Da mesma forma, as pessoas falam assim, o cérebro o intestino é meu segundo cérebro, tá? Eu diria que é o primeiro, porque a dinâmica do meu cérebro, para mim, a somatização é a mesma. Eu tenho ali no meu inconsciente elementos, eu jogo pro meu pré-consciente, ali é o meu intestino. Eu vou digerir as informações, porque a gente fala, nossa, eu preciso digerir o que aconteceu. As pessoas que estão ali vão digerir a situação. E aí vem pro meu corpo aquilo que eu consigo lidar. Porque não pode vir tudo também, senão eu vou dar um surto psicótico. Certo? Vem pro meu corpo aquilo que eu preciso lidar. Entende? Então, nesse sentido, a gente passa por muitos processos lutórios. Só que agora nós estamos falando de um processo lutório gigante. São muitas perdas. Foram perdas de pessoas da família, entes queridos, emprego, empresa, é tudo. A pessoa saiu, imagina você saindo da sua casa com a roupa do corpo e molhado. Sim, exatamente. Sem contar o desespero, não só o seu, mas o do outro que você está presenciando e etc. Então, assim, foi muita coisa, né? E aí eu fico pensando também as pessoas que sobreviveram, mas perderam todo mundo. Sim, ainda viu perdendo. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa, Mari. Então, é um momento, sim, de todo mundo compadecer, não só com a ajuda física, porque já foi maravilhoso, nós já vimos que foi maravilhoso. Mas assim, jogando também boas energias, oração, tá? Acolhendo as porque pessoas. Porque o que eu tenho percebido é que nós estamos abraçando de forma integral. Porque tem oração, tem pessoas ajudando, tá muito bonito isso aí. Lindo o movimento, eu fico emocionada com isso, assim. Quando eu vi uma página postando, 3.500 animais foram salvos. Os cachorrinhos bravos, mordendo a pessoa, indo lá, correndo risco de pegar. Eu emociono, gente. O ser humano me emociona. Por isso que eu falo assim, você acredita? Porque tem muita gente que não, que as pessoas não acreditam que ninguém... Não, eu acredito de verdade. Eu acredito na mudança. Também. Eu tô aprendendo a ter um olhar diferente, assim, pro outro, né? Que eu acho fantástico, que é o que a inteligência espiritual me trouxe, que é o que eu quero que vocês que estão aí nos assistindo entendam e tenham mesmo, porque é legal pra gente olhar pro outro com esse olhar, mas é muito bom pra gente também. É muito legal. E eu tô aqui anotando, porque, gente, eu vou conversando, ela vai falando, e minhas ideias vêm, minha cabeça fica assim, ó. Aí agora, na hora que desligar, ela que lute. Que desligar as câmeras. Aí eu deixo ela doida. Mas isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque foi muito legal. E, gente, assim, eu falei assim, a gente vai falar sobre isso. Ela, tá bom. Aí a gente senta aqui, o papo flui, e assim, parece que realmente a gente leva para as pessoas que elas precisam ouvir, né? Que foi o que eu pedi também antes na oração, que a gente consiga atingir muitas pessoas. Eu fiz uma oração, assim, eu sempre faço uma oração para o que a gente falar aqui chegue
para quem precisa. Mas hoje, em especial, sabe? Hoje eu fiz uma oração especial para ser instrumento mesmo, né? Para trazer algo que pudesse tocar, né? Nas pessoas, para acontecer uma mudança significativa, porque mudança vai acontecer de todo jeito, mas uma mudança significativa, positiva, isso que eu ia falar. Positiva, que a gente consiga olhar de forma positiva para isso, tanto quem passou, né? Por tudo e quem está ajudando também, porque, assim, a mobilização tá muito linda, não tem como as pessoas não ficarem emocionadas e tocadas. Então, eu acho que todo mundo que ajudou, e foi muita gente, está sendo muita gente, sentiu isso que a gente sentiu, né? Que delícia ajudar, então vamos ajudar sempre. Sim. Vamos servir sempre, e realmente, Deus é tão perfeito, eu falo, ele é muito perfeito, que ele faz a gente para servir e sentir um bem-estar tão grande dentro da gente servindo. Olha, gente, não é só sentir o bem-estar. Quando você serve, você eleva a sua ocitocina, tá? Ela é chamada de hormônio do amor, mas não é hormônio do amor, não existe hormônio do amor, tá? Mas ela é o hormônio que é liberado quando a mulher dá à luz. Então, a mulher, ao mesmo tempo... Olha, por que é liberada a ocitocina nesse caso? A mulher, ao mesmo tempo que ela ama o bebê, ela protege esse bebê igual uma leoa. A gente acha que a ocitocina é só amor, não. A ocitocina vai fazer com que você vire uma leoa para poder ajudar. Então, é muito falado em endorfina, adrenalina na hora de ir, mas a ocitocina também, ela vai te ajudar. Né? Então, assim, é pro nosso organismo. Gente, eu queria muito que as pessoas entendessem. Tudo que você faz, todo sentimento vai ser transformado em alguma coisa que você vai jogar na sua corrente sanguínea, seja boa ou ruim, tá? Por isso que eu digo que somos feitos pela palavra. Eu penso, eu interpreto, eu jogo esse sentimento na minha corrente sanguínea, assim que eu existo, né? Isso é lindo. É lindo. Isso é lindo. Eu tô emocionando aqui um monte de vezes, né? Eu acho normal. Tudo dentro do normal aqui, a gente gravando, eu ficando emocionada. Mas, tem mais alguma coisa, você acha? Eu acho que a gente pode só dar os parabéns para as mamães. É verdade. Porque amanhã é Dia das Mães, né? Hoje eu me propus falar isso sem chorar. Não chora. Porque eu perdi minha mãezinha, né? Falo muito dela aqui no podcast, que é a Mimia. Ela não é minha mãe biológica, né? E ela foi morar com Jesus, como ela disse, no Dia das Mães. Olha só. Né? Que foi uma data simbólica. Porque ela foi mãe de todo mundo. Da minha mãe, das minhas filhas, das minhas primas e das minhas tias, né? Falo que foi a data mais bonita. E eu cheguei domingo das mães do ano passado. E eu fiquei rapidamente com as minhas filhas e fui pra lá, né? Porque eu queria muito estar próxima dela. E eu cheguei, ela estava em coma e eu falei, Mimi, feliz Dia das Mães. E foi engraçado que antes disso apareceu um passarinho na minha janela, sabe? E parecia que esse passarinho olhava pra mim e ele não voou. E eu cheguei perto, coloquei umas coisinhas pra ele comer e ele não voou, ele ficou ali. E nessa hora eu falei, nossa, não vou esperar, eu quero ir agora pro hospital, né? E aí quando eu cheguei lá, eu abracei, dei o Feliz Dia das Mães pra ela e me tiraram da sala, né? E nesse momento ela foi morar com Jesus, né? Ainda é difícil, sabe? Eu não imaginei que fosse tão difícil. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque, gente, ela foi um símbolo materno muito grande. Não só pra mim, porque não foi só pra mim, sabe? Eu gosto muito do Dia das Mães. Eu acho que ele comove, sabe? Ele movimenta as pessoas. É um símbolo muito bonito, né? Ser mãe é algo muito bonito. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu realizei 3 vezes, sabe? E amo. Eu amo a maternidade. Eu amo estar com as minhas filhas. E assim, eu gostaria de passar essa mensagem, né? Trazendo a Mimia como símbolo, que ela foi uma mãe para todo mundo. E aproveita, gente. Aproveita o colo
Aproveita o arquétipo materno, porque às vezes a referência que você tem de mãe não é sua mãe. No meu caso, eu tive duas, porque eu realmente tenho referência da minha mãe, da Mimia, né? Mãe. Mas aproveita, sabe? Quem representa esse arquétipo para você. Se não tiver ninguém, seja então esse arquétipo. Mas essa ideia mãe, sabe? Ela é muito forte, ela é muito bonita. Então, eu quero parabenizar todas as mães, em nome do Imperfeitamente, né? E quero agradecer por ter sido mãe, né? Que era um sonho. E eu vou desejar também feliz Dia das Mães para todas as mamães. Não sou mãe ainda, mas sou filha de uma mãe maravilhosa. Vou conseguir falar sem chorar, porque eu tenho muita admiração por ela e muito orgulho de ser filha dela. Então, ela é um exemplo muito maravilhoso. Quem a conhece sabe. E assim, nossa, como eu a amo. E se eu sou quem eu sou hoje foi porque eu tive uma mãe maravilhosa. Um exemplo maravilhoso. Então, assim, é lindo. Ontem eu conversando com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu queria que você estivesse lá no podcast, né? Pra falar alguma coisa pra gente no mês das mães. Ela falou, mas eu não consigo. Eu falei, só conta. Só conta a sua história conosco, né? Então, assim, esse ano ela não estará comigo, né? Meu irmão tá precisando muito dela, vai estar lá. Gente, é difícil até falar, né? Que eu tô tentando aqui me segurar. Mas eu acredito que esse tema a gente pode até trazer mais vezes, Sim, né? podemos de mãe, fazer. Né? Podemos mesmo. E eu acho lindo, porque eu falo, gente, eu consigo, sabe? Ter um amor muito, muito igual pela minha mãe, pela Mimi, assim. Amo, sabe? Deus me abençoou. Gente, Deus me abençoou 2 vezes, Mari. 2 vezes. Isso é lindo. Ele colocou 2 pessoas que lutam por mim, que eu sei que me amam, sabe? É lindo de ver. Mesmo assim, oportunidade, né? Mesmo, Sim. 2 mães. Então, Mimi, onde você estiver, receba o meu abraço. E a minha mãe... E a todas as mamães que estão nos assistindo. A minha mãe receba, assim, meu carinho, minha gratidão imensa mesmo. A você também, que é mãe, que eu assisto de perto, que é maravilhoso. Eu aprendo demais com você sendo mãe. Eu acho incrível. Que a gente fica muito junto, né? A filha dela tá ali, ó, assistindo. A gente é incrível ver, assim. Eu aprendo muito mesmo. E assim, e sinto muito para todas as pessoas que na tragédia perderam as mães. Num dia tão importante, assim, que tão triste também, né? Eu sinto muito mesmo por estarmos todos passando por isso, por essa tragédia, e eu sinto uma dor muito profunda, por isso eu quis fazer. E se tem uma coisa que eu queria fazer com um por um, era bem a lá Mariana, era dar um abraço em todo mundo. Mas assim, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos com esse podcast, porque realmente foi a intenção dele e que ele consiga deixar um quentinho no seu coração, que seja um pouquinho num momento tão difícil. Tenham fé na humanidade, por favor, e vamos continuar esse movimento de uns pelos outros sempre, né? E desenvolver um convite aqui. Um olhar positivo, fica aqui um convite para todo mundo a conhecer e querer desenvolver a inteligência espiritual. Com certeza, Mari. Eu acho que assim, se tem uma coisa aqui do positivo tirar do caos, o principal que eu consigo ver é isso. Nesse momento, né? Sim, com certeza. E é isso, então eu acho que a gente termina aqui. Agradecer mais uma vez o Instituto Uno. A Produz, que está aqui com a gente nesse episódio extra, que é um presente para vocês. Então, assim, curta, comente, mas compartilha, gente. Compartilha com muitas pessoas. Ajude a levar esse conteúdo para as pessoas que realmente estão precisando, né? E eu esqueci de falar. Se inscreva no canal. O que será que ela vai falar? Eu tô esquecendo de falar. Mas tem que se inscrever, tá, gente? Então, nos vemos na quinta-feira. E até, né? Recebam o meu abraço, né? Faz uma mentalização aí, receba o meu abraço, abraço da Mari. E obrigada por esse episódio. Lindo, né? Lindo. Lindo. É isso. Obrigada, gente.